Senhores deputados, vamos continuar com a nossa reunião. Tem a palavra o deputado Che Sai Wang. Obrigado, Sr. Presidente. Excelentíssimo Chefe Executivo, nos últimos 2 anos, Macau tem sido afetado pela Covid-19 e a pressão de trabalho dos funcionários da linha vermelha aumentou de repente. Para além do horário normal de trabalho, os funcionários têm de continuar a prestar atenção às comunicações por software de comunicação, como o telemóvel, e-mail, WeChat, mensagens de telemóvel, etc. O aumento do volume de trabalho dia a dia e a pressão dos superiores sobre os funcionários públicos têm contribuído para o baixo moral destes últimos, sendo o mais baixo desde o retorno à pátria. Alguns desses funcionários querem antecipar a sua aposentação voluntária, evitando assim maiores injustiças e tratamentos indevidos. Estes esperam somente que seja permitida a antecipação da aposentação voluntária para ver mais jovens a integrar-se na equipa de trabalhadores da função pública por forma a elevar o seu moral. Nos últimos anos, os agentes das forças de segurança e da polícia judiciária têm sido explorados com a aplicação do método de cálculo das 44 horas para o subsídio suplementar, o que tem gerado controvérsia. Recentemente, na passagem de 2 tufões, os agentes policiais correram riscos para trabalhar, mas o superior recusou a contabilizar as horas de trabalho, alegando que se tratava de sentido de missão. E sem qualquer justificação, foi pedido ao pessoal das forças que cancelasse as suas férias e começasse a repetir horas de trabalho. Sr. Chefe, na campanha eleitoral de 2019, o senhor referiu claramente a necessidade de elevar o nível de governação pública. Em relação aos problemas internos dos funcionários públicos, de que medidas eficazes dispõe o governo para recuperar o moral desses funcionários, que atualmente é baixo? Obrigado. Senhor Chefe Executivo, obrigado, Senhor Deputado Che Sai Wang, pela sua pergunta. Quanto ao moral dos funcionários públicos, já respondi ao deputado Pereira Coutinho, agora não vou repetir. Tenho a mesma posição. E quanto à aposentação, também temos de cumprir o regime de aposentação e sobrevivência. Caso tenham mais de 30 anos de serviço, então podem apresentar um pedido pré-aposentação. Por isso, têm de cumprir a lei. E não vamos criar um novo regime. Sim, porque agora já tem um regime de aposentação completa. E quanto ao pessoal das forças, pelo método de cálculo, o secretário eu já comuniquei com o senhor secretário, por isso melhor é não discutir sobre isso. Obrigado pela sua pergunta. Obrigado. Deputado Lam Yuthao, obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe, no programa político eleitoral de 2000, que ia implementar a transparência dos assuntos do governo para melhorar a qualidade da tomada de decisões. Por exemplo, os serviços de obras públicas têm divulgado periodicamente as informações sobre as derrapagens orçamentais e o prolongamento dos prazos das obras públicas com valor superior a 100 milhões de patacas. E os serviços de finanças lançaram em julho passado a plataforma de publicação Universidade da Administração de Contratação Pública. Mas no primeiro caso, não há pormenores do processo dos projetos e as informações antigas desaparecem depois das atualizações. E assim, o público não consegue estabelecer uma comparação detalhada das transformações. No segundo caso, trata-se apenas de uma diretriz que nem todos os serviços têm de cumprir e não há divulgação de todas as informações dos concursos não públicos. De acordo com os respectivos dados entre 2015 e 2019, o governo encarregou instituições privadas e universidades de realizar vários tipos de estudos, investigações, relatórios e outros projetos semelhantes, gastando cerca de 1.000 milhões de patacos, mas a percentagem de divulgação do projeto diminui 17% no primeiro ano para apenas 8% no último. Outro exemplo é a proposta do orçamento que a AEL acabou de aprovar na Generalidade, em que cada deputado recebeu um calhamaço de dados suplementares com mais de 1.300 páginas, mas o público só tem acesso na internet às 6 páginas da nota justificativa e um total de 29 artigos. Sr. Chefe, como é que vai no futuro concluir o programa político, ou seja, implementar a transparência dos assuntos do governo? Vai exigir expressamente que os serviços públicos, todas as informações que têm na sua posse, incluindo dados estatísticos, relatórios, estudos, a não ser para manter a confidencialidade ou por motivos com vista a permitir que o público compreenda de forma global o processo das razões subjacentes da definição das políticas do governo, apresentando opiniões construtivas para melhorar a qualidade da tomada de decisão. Vai seguir o exemplo do interior da China e Hong Kong na definição da lei específica para que os diversos serviços possam divulgar as informações do governo em conformidade com a lei. Muito obrigado. Sr. Chefe Executivo, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a pergunta do deputado Lam Yuthao. Em relação
a elevação do nível das políticas de Macau, creio que o senhor deputado pode discutir a matéria com o secretário Andréja. E no que diz respeito ao desaparecimento das antigas informações depois das atualizações, porque uma vez atualizada a versão, naturalmente as informações são as mais novas. E se o senhor deputado entender que todas as informações, quer antigas, quer novas, têm de constar na rede, então podemos pensar, mas, entretanto, o nosso método de tratamento são, uma vez atualizadas, desaparecem as informações antigas. E depois, no que diz respeito entre 2015 e 2019, do programa político, isto já passou, que é já do governo do último mandato. Já entramos no novo mandato. E que já está definido que as derrapagens orçamentais e as obras públicas, um valor superior a 100 mil patacas, são então publicadas, informadas através da rede. Bem como foi criada já a plataforma de publicitação uniformizada das informações da contratação pública. Então, não vejo necessidade de repetição dessas informações. E quanto ao orçamento, perante o público, nós publicamos sempre as normas legais e que os dados suplementares são meramente disponibilizados aos deputados. E quando disser que tudo tem de ser divulgado publicamente, naturalmente temos também os nossos critérios. Algumas informações são confidenciais e as outras que podem ser divulgadas ao público, divulgamos. Como podem saber, através das diferentes páginas eletrónicas, podem então aceder a essas informações. Deputada Song Pei-Kei, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo. Durante a pandemia, Macau sofreu impactos das medidas rigorosas de fecho das fronteiras, que afetaram diretamente a sua economia, que se encontrava em gradual recuperação. Quer as pequenas e médias empresas, quer as pessoas que trabalham por conta própria conseguem escapar dos períodos. Depararam-se com grandes reduções nos rendimentos e passaram a ter mais dificuldades de sobrevivência. Para Macau sair desta situação difícil, crê-se que só com determinação de se proceder à abertura ao desenvolvimento e encostar às oportunidades de desenvolvimento da pátria é que será possível expandir o espaço de desenvolvimento do mercado. Recentemente foi divulgado o Projeto Geral de Construção da Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Anqing, e a sociedade deposita muitas expectativas nesse projeto. A referida zona passa a ganhar importância na Grande Bahia e vai ser criado um novo sistema de alto nível de abertura. O Sr. Chefe Executivo disse que ia trabalhar em prol dos interesses da população e planear bem o desenvolvimento das indústrias nessa zona, onde a maior inovação é a construção das referidas duas linhas, sobretudo no que diz respeito ao alargamento do espaço e desenvolvimento. É necessário procurar rupturas nas leis, na atração de talento e no sistema fiscal, entre outros aspectos, e a partir daí estabelecer boas bases de facilidade de passagem transfronteiriça e de livre mobilidade entre as zonas de cooperação. Tudo isto é também um fator importante, quer para a criação de uma cidade habitável, quer para desenvolver um bom círculo para o emprego dos residentes. Sr. Chefe Executivo, como é que o governo vai optimizar o referido modelo de gestão repartida, tendo em conta a instabilidade da epidemia? Macau deve lutar preferencialmente pela aquisição de avanços na prevenção e criar um modelo de prevenção uniformizado para alcançar o objetivo de bloquear as zonas sem fechar as fronteiras. Isto vai ser possível? Há que criar um ambiente de negócios que se articule muito bem com Macau, com vista a proporcionar espaço de desenvolvimento para os residentes e aumentar o volume do nosso... Então, o que é que vai fazer para o efeito na zona de cooperação aprofundada? Faz favor, senhor chefe. Também muito obrigado pela questão colocada. E há bocado já falei algumas partes e não vou repeti-las. E segundo, como é que nós podemos trabalhar melhor na gestão, ou seja, da conjugação das referidas duas linhas? Eu creio que o mais rápido possível, também tem que aguardar até no meado do próximo ano para saber é que consegue fazer ou atingir este objetivo. E
quanto quais as novidades nos trabalhos de combate à pandemia, eu creio que sim. Já falei de que havia 23 dias que os meus colegas não foram possíveis de ir ao interior da China. E nós já tínhamos adotado uma solução. Claro que também os moradores na zona de cooperação profunda, nós também estamos a dar uma atenção sobre esta questão. Ou seja, para facilitar a passagem transfronteiriça, porque também para os moradores que têm chapa de matrícula única para passagem fronteira e também com licença para morar lá, também tentamos facilitar a sua passagem nas fronteiras. E quanto ao modelo de gestão repartida, eu creio que, seja como for, nós agora, ou seja, se agora ir lá, eu creio que nós também pode encontrar certos incômodos. E só depois é que nós vamos conseguir acelerar também, bem como reforçar as facilidades dos moradores de Macau. Dado o jogo que, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo, gostaria de falar sobre impulsionar a digitalização da construção das obras. O país está a acelerar a construção de novas infraestruturas e a promover a integração profunda entre a tecnologia digital e a economia real. Quanto à zona A dos novos, o governo real recorreu sempre à digitalização para fazer os desenhos e adotou peças pré-fabricadas para construir as habitações. O governo reagiu ativamente às exigências nacionais de construção de novas infraestruturas de digitalização, implementando um projeto de digitalização experimental. Porém, é possível recorrer à definição de estratégias de formação e desenvolvimento, quer de técnicas especializadas nas obras de construção civil, quer de técnicos de obra, para promover de forma racional a digitalização da construção civil, de modo a que os técnicos de Macau possam dominar as atuais técnicas avançadas, reforçar as técnicas de definição de planos, de concepção de gestão da construção, da gestão da fiscalização da qualidade das obras e impulsar a aplicação plena da digitalização dos domínios de inteligência, proteção ambiental, conservação de energia, megadados e redes de logística. Senhor Chefe Executivo, para que o setor da construção civil reforce e domine as tecnologias atuais em desenvolvimento de modo a fazer um bom planeamento para o desenvolvimento de Macau e da zona de cooperação aprofundada em Hanshin nos próximos 5 a 10 anos, há que proporcionar boas condições de desenvolvimento para a reconversão e valorização da construção civil enquanto segunda indústria com mais peso econômico em Macau. O governo vai em articulação com o desenvolvimento do país e com as oportunidades da referida zona de cooperação aprofundada, promover a digitalização das obras na construção civil. Muito obrigado. Sr. Chefe Executivo, muito obrigado pela sua questão colocada. Deputado Wu Chao-kim. Área de construção civil, o setor de construção civil é um setor tradicional ao longo dos anos. Desenvolvemos esta atividade, esta indústria, segundo um modelo tradicional, mas o setor de construção civil sofreu grandes desenvolvimentos lá fora e a indústria de construção civil também. Macau não vai ser muito atrasado em relação aos outros. Temos de seguir o ritmo dos outros. Na candidatura, eu discuti com os representantes do setor que quando tomar de pausa, eu vou aplicar mais esforços, mas uma questão, eu não tenho muito espaço para depositar os materiais, os residuais da área de construção civil. Não quero introduzir mais trabalhos não residentes cá em Macau. Eu trabalhei baseando estes dois pontos no primeiro projeto que nós temos, que são apartamentos para idosos. Nós queremos a utilização do método de construção modular para fazer os apartamentos para idosos. As superestruturas na zona a construir vão ser utilizadas peças pré-fabricadas para a montagem. Isto é necessário. Este é o segundo aspecto. Terceiro aspecto. Quaisquer obras daqui para frente, incluindo
2 prédios do governo para albergar os escritórios nos 2 terrenos. O edifício para o Tribunal Judicial Base, para o Tribunal de Segunda Instância. Vão ser alvo de obras de remodelação e expansão. Vão ser utilizados este método de construção que acabei de referir. O posto de Hanchin, da parte de Macau, vai ser utilizado estes métodos que acabei de referir na reunião, na sessão plenária do ano passado. Eu disse já que o método de construção utilizado cá em Macau é um bocado atrasado. Por isso, vamos adotar novos modelos de construção. No complexo Hospital das Ilhas, temos planos de concepção. E quando queremos alterar a função de determinar o piso ou alterar o método de construção de um piso, podemos utilizar meios eletrónicos para saber se há desperdício, conseguimos aproveitar bem as áreas. Este é o nosso método que nós usamos nos grandes complexos. Nós utilizamos sempre o método de construção modular ou método de construção baseados em dados hipotéticos. Nas concepções no futuro, se não for utilizado este método, não aceitemos as propostas. Temos de sempre acelerar a digitalização na área de construção civil. É o que também o senhor deputado perguntou. No final, quando eu tenho um plano, podemos reduzir a procura de qualidade de controle. O deputado Leão, que é engenheiro, também consegue calcular com precisão o que nós queremos. Ou seja, saber listar um inventário para saber os materiais de construção que nós necessitamos. Porque, segundo o método tradicional, há que utilizar a mão fazendo o desenho, mas agora utilizamos o AutoCAD, que é um software para fazer o desenho. São estas as exigências técnicas na área de construção civil. Temos também proceder a digitalização na área de construção civil. Agradeço os seus representantes porque no ano passado organizou uma turma para formar os profissionais, mas depois de receber a formação, as pessoas têm que aplicar o que aprendeu na prática. Temos de ver isso porque no interior da China, muitos projetos, não é preciso submeter projetos, basta fazer o desenho eletrônico e submeter. Agora, se nós utilizamos mãos para fazer o desenho a uma planta, ninguém aceita. Muitos utilizam AutoCAD. Mais ainda, agora não utilizam muito AutoCAD. Até utilizam outros tipos de meios para fazer desenhos e para proceder à concepção. Na Grande Bahia, também. Isto acontece também na Grande Bahia. Por isso, todos os projetos exigimos o recurso a meios eletrónicos para submeter plantas de desenhos, porque isto já funcionou há mais de 10 anos e contribui para poupar materiais de construção e também levou à redução de disputas na construção ou na execução das obras e também reduz a procura de serviços de qualidade de controle. Por isso, peço ao setor que aplique mais esforços para digitalizar, para proceder à digitalização da construção civil. E só com isso é que nós conseguimos concorrer com as outras regiões. Macau faz parte da Grande Bahia. Será que ainda pegamos no AutoCAD, fazendo o desenho e entregar aos outros? Não. É vergonha, porque as pessoas utilizam... Faço uma comparação, por exemplo, as pessoas utilizam carros eletrónicos, veículos eletrónicos, mas ainda as gentes de Macau utilizam veículos movidos a energias tradicionais. Não pode ser assim. Por isso, digitalização ou economia digitalizada é o nosso futuro. Por isso, peço a aplicação de mais esforços do setor e também o governo vai aplicar conjuntamente esforços para atingir nossos objetivos para... Não pode dizer que não há isto, que não trabalhamos, porque já temos casos precedentes, por exemplo, no Complexo Hospital das Ilhas, que está instalado num terreno muito grande, nós temos vários prédios, tem aquedutos, gasodutos, não pode trabalhar mal
aspectos, não pode errar, cometer erros. Por isso, facultamos todas as condições. Não pode dizer que com a eletronização e digitalização que vai instalar erradamente um gasoduto ou um aqueduto. Quem instalou mal, então aquele que remove e depois instalar de novo de forma correta. É assim que funcionam as coisas. Muito obrigado. Deputado Jean Tem, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo, muito boa tarde. Apesar das dificuldades enfrentadas durante a pandemia, o Governo conseguiu resultados satisfatórios em diversas áreas, especialmente avanços na concretização de 5 tipos de habitação, o que merece o amplo elogio da sociedade. 1.800 apartamentos para idosos vão estar concluídos em 2023 e vão poder ser ocupados em 2024. No entanto, segundo os dados do censo de 2016, em Macau há mais de 4.000 idosos a viver em casa própria, em edifícios antigos e sem elevador. E até 2024 esse número vai ser muito maior. Portanto, com 1.800 apartamentos vai ser difícil satisfazer a procura, como é evidente. Mas há ainda muitos idosos cujos rendimentos ultrapassam o limite para candidatura à habitação social, mas que não têm capacidade para comprar casa mesmo num edifício antigo. Portanto, só podem arrendar uma casa ou um quarto em edifício antigo e sem elevador com renda com baixo ambiente. O senhor vai ponderar aligeirar os requisitos para os apartamentos para idosos? Vai ponderar aumentar a respectiva oferta para que mais idosos possam ser alojados nessas habitações? Vai ainda considerar baixar o preço da habitação econômica para resolver a dificuldade em comprar casa dos residentes das camadas mais baixas, ajudando-os a viver felizes e trabalhar com a lei. Há pouco o chefe executivo também disse que temos que governar sob o princípio da lei. No entanto, há muitos residentes ainda que não têm trabalho, que estão no desemprego ou que estão em licença sem vencimento. Não sei se o governo possa então ajustar as políticas para ajudar estas pessoas. Muito obrigado. Senhor Chefe Executivo, obrigado pela questão colocada pelo deputado Jean Tem. Quanto aos apartamentos para idosos, trata-se de um projeto piloto que existem no total 1.800 frações. E queremos que haja investimento no mercado privado, por forma a resolver os problemas e cuidar dos idosos. Vamos prever o número de frações que será contido no nosso livro branco, porque ainda não tenho um número concreto. Quanto ao caso dos T1 e T2, já ouvi há mais de 10 anos e foi feita uma decisão errada. E existem mais de 2.000 pessoas que querem apresentar uma candidatura a T2. Por isso, temos de haver um estudo e uma análise de uma entidade terceira. Por isso, não devemos fazer uma previsão, mas temos de ter em conta a situação real, porque acho que o deputado só ouviu as opiniões de só uma parte da população. Por isso, temos de saber as necessidades por forma a disponibilizar os terrenos. Quanto ao preço das habitações econômicas, há pouco falou que são 5.000 por pé quadrado da área útil da habitação econômica. Sim, sobre isto, este preço não é definido por mim, não é fixado por mim, mas tenho de ter em consideração vários aspectos e também vários fundamentos. Sim, já vi vários documentos que têm um método de cálculo para a fixação do preço dessas habitações. Por isso, depois de alguns anos de utilização, tem de retribuir uma certa percentagem ao governo. Isso não é uma situação tão fácil e eu, sendo chefe executivo, não tenho um poder discricionário tão grande. Por isso, as coisas não se fazem dessa maneira. Sim, a Assembleia também tem os seus procedimentos para trabalhar
E sendo eu também, eu não tomo a decisão sozinho, eu tenho de submeter esses projetos ao Conselho Executivo e eu sendo chefe executivo, eu tenho essa competência de assinar o documento, por isso peço a vossa compreensão. Quanto aos apartamentos para idosos, quanto às rendas, está a ser estudada pelo Instituto da Ação Social e também com a colaboração do Instituto de Habitação. Obrigado. Deputado Chanelá, obrigado, Sr. Presidente. Senhor Chefe Executivo, o Conselho Executivo concluiu a discussão do projeto de regulamento administrativo que altera o orgânico do Serviço de Saúde. O projeto acrescenta novas atribuições ao SS, incluindo a promoção da transmissão de dados pessoais relativos à saúde entre os prestadores de cuidados de saúde do setor público ou do privado e o tratamento dos respectivos dados através da plataforma de registro eletrónico da saúde a fim de desenvolver a medicina inteligente, a par da tendência de desenvolvimento de aplicações de megadados. Parece que o Governo começou a prestar atenção à realidade dos prestadores de cuidados de saúde do setor privado serem menosprezados. Nos últimos anos, o chefe de governo não deixou de referir na SLAC que era necessário reforçar a cooperação e a complementaridade entre o Governo e instituições privadas de saúde sem fins lucrativos, levando desse modo a qualidade dos serviços de saúde. Mas, na realidade, o Governo nunca deu importância às referidas instituições e, quanto à relação entre os consultórios privados, as clínicas e o Governo, não se pode dizer que se trata de uma cooperação. Convém frisar que os 3 testes em massa demonstram a falta de interação e de confiança entre o Governo e os prestadores de cuidados de saúde do setor privado, bem como a dificuldade de organizar voluntários para tratar das situações de emergência. Assim, gostaria de perguntar ao Sr. Chefe Executivo o seguinte: no futuro, vai ponderar o ajustamento das leis e das políticas por forma a concretizar a cooperação e a complementaridade entre o Governo e os consultórios privados ou clínicas? O Governo deve criar, quanto antes, um sistema de saúde mais flexível para proteger a saúde dos residentes e revitalizar entidades médicas privadas que estão quase sem sinais de vida. Vai fazê-lo? Obrigado. Sr. Chefe Executivo, obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a pergunta do deputado Chanelá. Em relação aos médicos do setor privado, de fato, contribuíram muito para o nosso sistema de saúde, porque é um serviço médico que consegue facilitar a vida da população, nomeadamente os doentes que têm de recorrer a este serviço. Quanto ao governo, a falta de interação e de complementariedade entre o governo e os consultórios privados, há ainda espaço de negociação. Em 2009, nós emitimos vales de saúde, 500 patacas, precisamente para apoiar os consultórios privados. E depois, das 600 patacas passaram a 600 patacas. E que nos últimos anos registrávamos um montante de cerca de 400 milhões investidos para a área, nessa área. Eu creio que o seu deputado deve já conhecer, porque já se pronunciou várias vezes em relação a esta matéria, mas só que essas vales de saúde, nem todos esses vales foram utilizados na área da saúde. Quando um caso é detectado, então tratamos. Desde 2020, quando começamos a disponibilizar vales de saúde de 600 patacas, houve muitos os utilizantes, o montante envolvido foi de 640 mil. E também foram muitos os utentes. E temos também um certo número de consultórios ou clínicas privadas em Macau. E de acordo com os serviços de estatística e censo do ano 2020,
mais de 3 milhões de utentes que tiveram de recorrer aos serviços médicos. E por isso, houve sempre esta cooperação e interação entre o governo e os consultórios privados. Francamente, o nosso sistema de saúde está muito bem implementadas as medidas no setor privado. Naturalmente, quando o governo pretender desenvolver bem os seus trabalhos, os consultórios privados também tiveram de desenvolver melhor os seus trabalhos. Daí que entre as duas partes tem-se verificado sempre discrepâncias ou divergências. Em Hong Kong, a situação é um pouco diferente. No mercado, em Hong Kong, existem muitos consultórios diferenciados. E só que em Macau não se verifica a mesma situação. São poucos os consultórios diferenciados. Com a construção do complexo de cuidados de saúde das ilhas, inclusivamente com uma boa equipa médica e de enfermagem, creio que isto vai dar lugar a um maior impacto para o setor médico privado. Os formados em saúde fora de Macau, quando regressam a Macau, podemos então oferecer ações de formação, de estágio, para se transformarem em médico especialista em determinada área médica. E com o apoio do Peking Union Medical College Hospital, creio que este trabalho pode ser bem desenvolvido. Podemos então pensar em formar mais médicos especialistas para Macau. Através da vossa associação, através do senhor deputado Chanye Lam, todos nós em conjunto podemos então estudar uma melhor solução que, por um lado, consegue proteger os consultórios privados e, por outro lado, oferecer ações de formação para os residentes de Macau para serem médicos especialistas. Quanto a vales de saúde, nós não reduzimos, continuamos a manter o montante de 400 milhões. Só que o que nós pretendemos é combater os atos ilícitos, porque os vales são para os residentes ir ao médico tratar da sua doença. Obrigado. Deputada Lau Chao-yin, obrigado, Sr. Presidente. Senhor Chefe Executivo, muito boa tarde a todos. Gostaria de falar sobre o atual modelo de manutenção dos idosos nos seus domicílios e continuar a promover a manutenção destes fora dos seus domicílios. O envelhecimento da população de Macau é um problema recorrente e, embora o governo tenha investido muitos recursos nos serviços de apoio aos idosos devido à escassez de terrenos, há falta de camas nos lares de idosos, há sobrecarga do sistema de saúde e há falta de cuidadores nos bairros comunitários, entre outros fatores. A procura por esses serviços tem vindo a aumentar gradualmente e a oferta de serviços de apoio aos idosos nos seus domicílios é uma grande lacuna. O desenvolvimento da Grande Baía e da Zona de Cooperação Aprofundada contribui para o aumento da oferta de terrenos para Macau. Portanto, com a manutenção dos idosos para fora dos seus domicílios, será possível comatar essa lacuna e com a aplicação em simultâneo do modelo de manutenção dos idosos nos seus domicílios, será possível responder às necessidades dos serviços de apoio aos idosos. Enquanto idosos ativos, ao optar pela manutenção fora dos seus domicílios, devem ponderar em primeiro as diferenças existentes nas políticas de bem-estar das duas e a portabilidade dos benefícios. Para além das pensões e subsídios para idosos existentes, deve ser considerada ainda a possibilidade de estender até ao interior de China os subsídios para os lares de idosos e os vales da saúde. Assim,
O governo deve tomar como referência a experiência das regiões vizinhas, aproveitando ou revendo a forma de aplicação dos subsídios aos idosos, em vez de apoiá-los em numerário, para poderem escolher os serviços que lhes são dados em Macau e em China, até em toda a zona da grande, e aí escolher as instituições com melhor serviço ou ambiente. Vai fazê-lo? Senhor chefe, faz favor. Obrigado. A questão do deputado Lo Choi Yin. Sim, os idosos de Macau, ou seja, o número já atingiram mais de 80 mil, ou seja, equivalente a 9 e tal por cento, e com 1% de crescimento anual. E a idade média é cerca de 84,1 anos de idade. Ou seja, a nossa sociedade já tem atingido uma sociedade velha. E quanto às pensões e subsídios para idosos, todos esses benefícios são, desde sempre, portáteis, entre aspas. E também o sistema de saúde, e também daquilo que foi dito pelo deputado Chan Yek Lab, ou, por exemplo, os vouchers de saúde também. Isso, uma vez aumentando o valor desses subsídios, os médicos privados, ou seja, a sobrevivência pode tornar-se mais difícil. Sim, nós podemos avançar e melhorar as coisas, mas quanto às despesas para a saúde, não é uma questão assim tão simples como, por exemplo, a lavagem de rins. É difícil. Assim sendo, se em Macau, ou seja, para que nós decidimos de construir residências para idosos? É por isso que, ou seja, se os idosos irem a um local que o seu sistema de saúde não é o mais ideal, então eu creio que não é assim tão bom. Também os seus filhos são difíceis de irem lá procurar os seus pais. Muito obrigado. Tata Leon, ok. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe, muito boa tarde. Na atual tendência do desenvolvimento econômico mundial, a economia cultural é também uma parte importante do desenvolvimento econômico. A economia mundial está a passar de uma economia material para uma economia cultural. As indústrias culturais e criativas são uma parte importante da economia cultural e uma das indústrias centrais para impulsionar a diversificação adequada da economia em Macau e podem efetivamente melhorar a estrutura industrial e contribuir para o desenvolvimento econômico sustentável. As autoridades divulgaram no ano passado o quadro da política do desenvolvimento das indústrias culturais de Macau, que define 4 setores nucleares, nomeadamente o design, as artes performativas, os vídeos na internet e os filmes. Graças ao rápido desenvolvimento da tecnologia da internet, o setor dos vídeos na rede, incluindo os vídeos de curta duração, a televisão inteligente, o marketing digital, está a desenvolver rapidamente. Nestes últimos anos, devido à pandemia, a procura de entretenimento pelos residentes passou de offline para online e atendendo à grande dimensão dos espectadores de vídeos na internet. Sr. Chefe, qual é o ponto de situação do desenvolvimento do setor dos vídeos na internet em Macau? Quais são os objetivos e os planos para o futuro desenvolvimento deste setor? Este desenvolvimento depende principalmente da reserva de talentos, bem como do apoio da alta tecnologia, tais como a computação em nuvem, 5G, VR. De que medidas dispõem as autoridades para reforçar ainda mais a base de desenvolvimento deste setor? O projeto geral de construção da zona de cooperação aprofundada entre Guangdong e Macau em Hanqing, divulgado há dias, tem como posicionamento estratégico servir de plataforma para promover o desenvolvimento adequado da economia de Macau. Como é que se pode aproveitar esta plataforma para o desenvolvimento do referido setor? Muito obrigado. Sr. Chefe Executivo, muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada Leonque, muito obrigado pela sua questão. Quanto à indústria criativa, indústria cultural, são 4 das indústrias importantes da nossa economia. Indústria criativa é muito importante, as técnicas 5G, tecnologia 5G, VR,
são importantes também e o âmbito de 5G e de VR é um bocado alargado, por isso podemos estudar em conjunto esses aspectos. O Macau já iniciou estudos nessas matérias, por exemplo, alguns jovens fazem filmes de curto espaço, fazem telenovelas, programas de televisão, são parte do rumo de desenvolvimento da indústria cultural. Vamos organizar e coordenar melhor nessa área. Por isso, estamos a pensar em recorrer ao Fundo Cultural, ao Fundo de Cultura, e através de uma reestruturação, acumular para ser este fundo que controla tudo, porque se agora é muito dispersa os trabalhos, se for tão dispersa, não conseguimos trabalhar bem. Por isso, depois da discussão com o fundo sobre a mexida no Fundo de Cultura, vamos organizar e coordenar melhor os trabalhos e os assuntos nesta matéria. É esta a segunda finalidade deste fundo. Vamos recorrer a este fundo para sustentar a formação de pessoal e apoiar na investigação de técnicas. Quanto a investimento na zona de cooperação aprofundada, o rumo é quase o mesmo. Na zona da cooperação aprofundada, creio que a outra parte também está a pensar nisso. Por exemplo, nós temos atividades de exposição e convenções. Este é um setor muito grande, não só se limita a 5G, VR, não são só composto por esses elementos pequenos. Dá-me mais tempo, vamos estudar e vamos mexer no fundo e depois vamos coordenar nos trabalhos nesta área, tá bem? Pode ser? Deputado Pauntino, obrigado, Sr. Presidente. Senhor Chefe Executivo, no projeto geral da Constituição da Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau e Anchi, refere-se expressamente que será planeada a construção de um conjunto de infraestruturas científicas e tecnológicas de que o desenvolvimento urgentemente necessita, organizados e implementados o plano de projetos internacionais de Big Science. Serão construídas com padrões elevados das bases de demonstração, indústria, educação e investigação das instituições de ensino, nomeadamente a Universidade de Macau e a Universidade de Ciência e Tecnologia, construindo centros de inovação e transformação tecnológica, bem como promovida a construção da zona de cooperação como um fulcro importante para o Centro de Inovação Científica. A criação de infraestruturas científicas e tecnológicas, dos planos de obras Big Science e das bases de demonstração para as áreas industriais exigem tempo e dinheiro. Senhor Chefe Executivo, de que medidas concretas e apoios financeiros dispõe o Governo para concretizar as infraestruturas científicas e tecnológicas, os planos e obras de Big Science e as bases de demonstração para as áreas industrial, académica e de investigação das instituições de ensino superior referidos no projeto geral? Senhor Chefe Executivo, obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pela questão colocada pelo deputado Chuang Chun. Sim, quanto às ciências e tecnologias, tem de haver resultados. Por isso, é um objetivo dos trabalhadores das universidades, por forma a alcançar os seus resultados. Macau está... ou seja, em termos de teoria, tem enviado muitas verbas nesta área, por isso trata-se de um investimento bastante elevado. Por isso, em Macau também tem a sua escolha. Então, agradeço à Universidade de Macau e também à Universidade de Ciência e de Tecnologia, que tem enviado esforços, porque a Universidade de Macau tem desenvolvido os laboratórios e as obras de remodelação dos respectivos laboratórios e também tem colaborado com as entidades de SUAIS para desenvolver essas matérias. E também tem desenvolvido a indústria, a academia e investigação, um centro de medicina tradicional chinesa e também um laboratório em Hanqing. Sim, trata-se são projetos que vão alcançar alguns resultados. E
Em termos de desenvolvimento de ciências e tecnologias, vamos desenvolver várias áreas, os circuitos integrados, componentes eletrónicos e novos materiais. Por isso, temos colaborado com essas entidades no sentido de colaborar com a Universidade de Ciência e Tecnologia e também com a Universidade de Macau e também com 5 laboratórios de ZOAI, no sentido, e já concluímos os respectivos trabalhos de seleção com essas empresas. E quanto à Academia da Universidade de Ciência e Tecnologia, temos alcançado os resultados por forma a haver uma transformação tecnológica na área da medicina tradicional chinesa. Em 2021, estavam registrados um Parque Científico Industrial da Medicina Tradicional Chinesa para a cooperação entre Guangdong e Macau, no total de 213 empresas. Trata-se de um projeto de cooperação entre as duas entidades. Por isso, dentro destes 101 projetos, o âmbito de aplicação é de 83%. O da macro-saúde ocupa 32% e dos materiais 13% e de ciências e tecnologias 18%. Estes conseguiram alcançar resultados satisfatórios. Isso contou com a presença do Parque Científico Industrial da Medicina Tradicional Chinesa para a cooperação entre Guangdong e Macau. Isto passou-se por um processo de investigação, ou seja, do desenvolvimento da indústria, academia e investigação. Por isso, isso é o objetivo que pretendemos alcançar. Obrigado. Deputado Leilão Wang. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo. Após a revisão da Lei de Habitação no ano passado, esse tipo de habitação passou a ser apenas de natureza, não sendo considerado como produto de investimento. Segundo os dados do IH, em 2021 foram recebidas cerca de 8.000 candidaturas para habitações econômicas até o dia 15 deste mês. Portanto, em comparação com a situação da afluência verificada no passado, o número de pedidos em excesso diminuiu significativamente, o que mostra que a nova lei contribui para a concretização da finalidade de que as frações econômicas serem para habitação própria de longo prazo. O estudo sobre as políticas de habitação pública em Macau, realizado há alguns anos pela Universidade de Hong Kong e pela Universidade de Macau, também sugere claramente que as candidaturas de habitação devem ser contidas em vez de aguardar pela abertura de concurso. Com a escassez de terrenos e a falta de um plano claro para a habitação, compreendo que no ano passado não havia condições para a candidatura permanente, mas agora Macau já tem uma certa reserva de terrenos e no futuro será iniciado faseadamente o projeto de construção de 24.000 frações de habitação econômica na zona A. Mas a nova lei de habitação econômica identifica candidatos com necessidade real de habitação. Foi lançada a política 5 escalões de habitação e o governo está a procurar divulgar o plano diretor antes do final. Todos esses fatores criam condições favoráveis para a construção da distribuição de diferentes tipos de habitação, para além de proporcionar uma base viável para a realização regular para a habitação econômica. Assim, Sr. Chefe, o governo RAM vai continuar a aperfeiçoar a política de habitação de Macau com base nas condições existentes. Com a concretização da candidatura permanente à habitação social, vai ser estudada a candidatura permanente à habitação para que os residentes que reúnem os requisitos e com necessidade possam ter uma data para conseguir uma fração e não se procurar. Mas as autoridades manifestaram a sua confiança em resolver basicamente o problema da habitação no próximo 5 anos. Qual é então a sua ideia concreta? Sr. Chefe Executivo, faz favor, agradeço a pergunta do deputado Leilão. Bom, aliás, hoje já discutimos várias vezes questões relacionadas com a lei da habitação econômica, o que já foi dito, já não vou repetir. Quanto à candidatura permanente, o que quer dizer com isto? Será que todos os dias as pessoas podem pedir e vamos atribuir todos os dias as frações? Será isto a candidatura permanente? Já temos, então, esta candidatura agora em processo, em curso. Será que só depois de ter os edifícios com as frações construídas é que vamos
realizar uma nova candidatura. Como já referi, temos meramente por volta de 190 mil fogos. Não podemos dizer que temos terrenos e vamos utilizá-los para a construção de habitação econômica. E as pessoas bastam apresentar a sua candidatura, vai ser atribuída uma fração. Eu creio que esta não é a melhor solução. Mas seja como for, temos um prazo definido. Por isso, o secretário Raimundo Rosário já tem um plano de 24 mil e que, por exemplo, na Avenida Venceslau de Moraes e na Avenida Barbosa e depois mais 4 mil na Zona A, creio que praticamente já em qualquer momento pode apresentar um pedido, porque a habitação social, os edifícios são ativos do governo, da RAEM. Há pouco já referi que a Universidade de Macau vai então fazer um novo estudo sobre a política de habitação de Macau. Depois de ter o relatório, vamos então produzir um livro de capa branca sobre esta matéria. E que em tempo oportuno já referi que podemos então pôr em asta pública ou concurso público os nossos terrenos. Depois do plano diretor definido e também com os planos pormenor definidos, então podemos avançar com o concurso público de venda de terrenos. Temos que seguir os procedimentos definidos, tal como a equipe. Quando eu era presidente da Assembleia Legislativa, também tinha que seguir todos os procedimentos definidos no regimento. Não posso dizer que, tendo uma proposta de lei apresentada pelo governo, logo amanhã ponho a proposta no plenário. Não pode. Temos de seguir os procedimentos. Por isso, espero que nos dê mais algum tempo, no final deste ano ou no início do próximo ano, já podemos ter o tal relatório concluído, porque agora a situação já é muito diferente da altura. Quantos serão os candidatos? Porque uma vez a natureza da habitação econômica mudou, passando a ser meramente econômica, a situação já mudou. E será que dentro de 5 anos vou conseguir resolver todos os problemas relacionados com a habitação da população? Então, se calhar, 250 mil a 260 mil frações. Será que temos tantas pessoas que vão ocupar essas frações? Na altura, no Dynasty, na zona Dynasty, eu passei por aquela altura. As frações eram por volta de 300 patacas por pé quadrado. Temos que aproveitar bem os nossos solos de terrenos. Temos que reservar alguma coisa para as nossas futuras gerações, nossos netos, os nossos filhos. Cada ano já fizemos as nossas estatísticas. Quantas frações podem ser vendidas em Macau? Fizemos estas estatísticas, não como agora, são dezenas de milhares. Temos registros sobre o desenvolvimento de Macau. Eu já li tudo. Anualmente, quantas frações podem ser vendidas em Macau? De repente, ter dezenas de milhares de frações em Macau, isto é muito estranho. E quer dizer que 75% dos residentes estão a viver em frações privadas. E só que seja como for, temos que utilizar bem os nossos recursos e não utilizar tudo que dispomos neste momento e as próximas gerações. Onde é que vão ter terrenos
para construir frações para a sua habitação. Temos que reservar alguns terrenos e, de acordo com as necessidades atuais, e construir o número necessário. Eu vou construir edifícios, dezenas de milhares de residentes que vão então apresentar a sua candidatura. O que eu já disse, que as tipologias não correspondem às necessidades, à procura. E quanto aos preços, estamos ainda agora a preparar, porque não temos ainda uma decisão tomada. Por isso, espero que nos dê algum tempo. Tal como já referi, que todo o relatório vai ser divulgado ao público. Não vamos guardar na gaveta. Quando tiver o livro de capa branca produzido, isto vai ser tudo divulgado. Dê-nos algum tempo. Porque eu creio que a aquisição de uma casa é uma mais provável na vida das pessoas. Deputado Chan Cha-mo. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Executivo, muito boa tarde. A questão é sobre o Plano Geral do Governo para o Desenvolvimento do Turismo Integrado no Macau. A diversificação adequada da economia é o rumo para transformar Macau num centro mundial de turismo e lazer. Com a normalização da situação epidémica e no pressuposto da prevenção de epidemias, o Governo, além de consolidar e reforçar a indústria tradicional do turismo e lazer, para desenvolver o papel de liderança da indústria do turismo integrado como indústria pilar, tem de desenvolver mais produtos de turismo integrado, reforçar o desenvolvimento interativo do turismo com as indústrias conexas e aprofundar a integração intersectorial entre o turismo, as indústrias culturais e criativas e a indústria do desporto. Tendo em conta o lançamento do Plano Geral da Construção da Zona de Cooperação Aprofundada, em articulação com a exploração desta zona, a criação de uma estratégia de desenvolvimento integrado Hanchi-Macau contribui para promover o desenvolvimento a longo prazo, a prosperidade e estabilidade de Macau, com vista à sua integração no desenvolvimento nacional. Neste contexto, os serviços públicos e o sistema de segurança social devem articular de forma ordenada em coordenação com os projetos turísticos de Macau, Hanchi, e há que reforçar a criação de novos modelos de turismo cultural e desportivo, organizar em conjunto com atividades culturais transfronteiriças, criar modelos de produtos turísticos, uma viagem, várias estadias. Sr. Executivo, no âmbito da cooperação aprofundada, de que planos a curto, médio e longo prazo dispõe o Governo para o turismo integrado e o turismo cultural? Nomeadamente, também há pouco o chefe também referiu sobre o turismo mais. Muito obrigado. Faça favor, chefe executivo, muito obrigado, deputado Chan Cha-mo. Em relação ao turismo, há pouco já respondi quando das questões colocadas pelos deputados Matisen e Leong Kei. Em curto prazo, sim, ou seja, em curto prazo, nós temos que aguardar de que a pandemia acabar. Enquanto a médio prazo, nós também temos que atrair mais investimentos e também promover e construir mais instalações turísticas na ilha de Hanqin para remediar o problema da escassez de terrenos cá em Macau. E quanto a longo prazo, eu creio que nós temos que pensar no próximo passo, como reforçar, por exemplo, ou introduzir elementos desportivos no setor turístico, bem como das convenções, explorações. Porque o turismo é pode dizer que é um setor que ocupa uma parcela muito grande. E que também a lei básica consagra de que Macau pode definir a sua estratégia, sobretudo para o turismo. E como agora, por exemplo, a ilha de Hanqin, como já temos, podemos pensar melhor de um desenvolvimento integrado com a ilha de Hanqin. E em relação a isso, eu creio que também o senhor deputado também é membro do respectivo conselho. Assim sendo, eu creio que também pode o senhor deputado contribuir para esta questão. Quanto ao curto e médio prazo, nós já temos os respectivos planos. Deputado Yao Teng-piu.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhor Chefe Executivo, muito boa tarde. Nos últimos anos, com recurso às modernas tecnologias informáticas, o desenvolvimento da eletronização do funcionamento judicial no interior da China tem sido promovido rapidamente e a digitalização dos processos judiciais está a ser gradualmente concretizada. Foram eliminadas formalidades com papéis necessários em processos judiciais, foram abertos canais informáticos que permitem a consulta dos processos judiciais e do seu estado e concretizada a realização online de algumas partes dos processos judiciais, o que facilita o uso dos serviços judiciais por parte da população. Na minha opinião, para concretizar os princípios de justiça em prol da população e de facilitar a vida da população, o governo e os órgãos judiciais devem reforçar ainda mais a respectiva articulação para impulsionar o processo de eletronização do funcionamento judicial. Senhor Chefe Executivo, que ideias concretas tem o governo para colaborar ativamente com os órgãos judiciais na promoção da eletronização do funcionamento judicial? E com esta oportunidade, espero que os cidadãos também possam então apelar os residentes para se vacinarem contra a Covid-19. Muito obrigado. Senhor Chefe Executivo, muito obrigado, Senhor Presidente. O deputado Ayal também colocou uma pergunta. Muito obrigado. O governo Raiem já concluiu uma parte da proposta de lei sobre a eletronização dos processos judiciais. Depois de concluído o correspondente processo, vamos entregar a proposta de lei à Assembleia Legislativa. E isto já consta do nosso projeto de propostas a serem entregues no ano financeiro de 2022. A entidade já concluiu os trabalhos sobre a introdução da eletronização nos processos. Para formar a base, não são palavras apregoadas, já concretizamos isto. Quanto à eletronização dos processos judiciais, não tem a ver com o uso de tecnologias avançadas e também há que ajustar adequadamente as leis que regulam os processos judiciais. Por isso, vamos recorrer à forma ordenada para promover os trabalhos, nomeadamente a eletronização dos processos judiciais. Os órgãos judiciais, na cerimônia de abertura do ano judicial, já falou nessa matéria, estamos a cooperar com as entidades judiciais. Na primeira fase, vamos proceder à eletronização da entrega das peças processuais dos articulados ou dos pedidos para dar resposta às solicitações dos cidadãos. Daí, elevando a eficiência da máquina judicial. Próxima fase, o governo vai, sob postura ativa, cooperar com os órgãos judiciais, tendo em conta as necessidades práticas, estudar ou realizar estudo sobre a eletronização de todo o processo judicial. Vamos trabalhar de forma ordenada ou impulsionar de forma ordenada, porque isto tem muito a ver com a alteração de várias leis. Dá-nos mais tempo para trabalhar nesta área, porque os trabalhos que estão definidos para o próximo ano não vão ser concretizados. Basicamente, os órgãos judiciais, por exemplo, o gabinete do Tui, já definiu regras, já elaborou regras para essa matéria. E esperamos que em 2022, se a proposta de lei for aprovada, podemos implementar logo os trabalhos que definidos para a primeira fase. Muito obrigado. Deputado Chang Kin-chong. Senhor Chefe Executivo, a minha questão é sobre promover a construção da base indústria, universidade, pesquisa da área da cultura e do turismo da Grande Bahia. O governo refere recentemente no segundo plano quinquenal de desenvolvimento que vai promover a integração indústria, universidade, pesquisa e estabelecer uma plataforma de emparelhamento tecnológico das instituições de ensino superior e das empresas, incentivando-as a empenharem-se em conjunto na promoção do desenvolvimento de indústria, universidade, pesquisa. Ao longo dos anos, o governo
e o setor do turismo tem se empenhado no fomento e no desenvolvimento das vantagens profissionais da educação na cultura e do turismo, bem como das vantagens da formação da respectiva indústria, construindo ativamente uma base de formação na área da educação do turismo na Grande Bahia, Guangdong, Hong Kong, Macau. O reforço da formação de talentos é um meio importante para o desenvolvimento turístico. Promover a construção da base indústria, universidade, pesquisa na Grande Bahia e criar uma base central de formação de professores. Senhor Chefe Executivo, quais são as suas ideias e de que medidas concretas dispõe para melhor promover a construção da base indústria, universidade, pesquisa da área cultural e turística na Grande Bahia? Muito obrigado. Senhor Chefe do Executivo, obrigado, Senhor Presidente, obrigado pelo deputado Chong Kin-chong pela sua pergunta. Sim, a pergunta é repetitiva, por isso não vou agora responder mais uma vez. Quanto à formação de talentos na Grande Bahia, especialmente no setor de turismo, a instituição de formação turística tem um centro de formação, ou seja, na Grande Bahia, um centro de formação e de cooperação para a promoção multicultural e também tem uma base de formação em Hangzhou para a formação turística e também tem um centro de cooperação em Cantão para a formação turística e também um centro de formação em Xuntao. Trata-se de um centro de formação que tem um centro de credenciação. Trata-se dos 5 centros da tutela do Instituto de Formação Turística para a formação de talentos na área de turismo. E Macau também, que sendo uma entidade para essas áreas, e também tem colaborado com uma instituição dos Estados Unidos, tendo chegado a um consenso este instituto também tem dado a desenvolver os respectivas emissões de certidão. Trata-se de um segundo passo do Instituto de Formação Turística. Por isso, o nosso Instituto de Formação Turística trata-se de uma base bastante importante na formação turística na Grande Bahia. Por isso, vamos investir a mais verbas no sentido de desenvolver a sua função a nível internacional, por forma a ver mais sucesso e reconhecimento no interior da China. Obrigado. Deputado Chan Ho-seng. Obrigado, Sr. Presidente. Senhor Chefe Executivo, gostaria de saber sobre o aperfeiçoamento dos regimes de financiamento das atividades culturais. O documento de consulta do segundo plano quinquenal refere integrar e aperfeiçoar o regime de apoio financeiro da área cultural, elevar o nível de profissionalização das áreas culturais e artísticas, bem como o nível de mercadorização e industrialização das indústrias culturais e criativas, indicando que o governo vai continuar com o respectivo trabalho. O desenvolvimento sustentável de qualquer região depende da aposta no soft power. A industrialização da cultura é transformá-la numa atividade econômica, possibilitando a complementaridade entre a cultura e a economia. Portanto, o aperfeiçoamento dos referidos regimes é oportuno e benéfico para o desenvolvimento social. Enquanto componente da sociedade, o setor cultural apoia o uso adequado do erário público. Mas a sociedade presta atenção à avaliação das atividades culturais, pois depende apenas do relatório do beneficiário para justificar a eficácia. Sem a participação direta
da parte patrocinadora não é a forma mais ideal e a confiança dos residentes sobre estes regimes é abalada, afetando a ambição das associações de artistas. Segundo algumas opiniões, o governo deve considerar a introdução da avaliação técnica por terceira parte para uma apreciação mais científica e objetiva, e as associações beneficiárias devem ter acesso ao relatório da avaliação para a futura melhoria. Assim, Sr. Chefe Executivo, de que planos sistemáticos é que o governo dispõe para estes regimes, no sentido de elevar o nível do setor cultural e equilibrar as necessidades do desenvolvimento social? Muito obrigado. Senhor Chefe Executivo, faça favor. Obrigada, Presidente. Agradeço a pergunta do deputado Chano Sen. Em primeiro lugar, o governo vai então fazer uma divisão clara deste trabalho entre os diferentes serviços competentes através do apoio financeiro e econômico em ajudar as indústrias culturais e criativas de Macau para o seu desenvolvimento. A partir de 2021, o fundo respectivo tem vindo, então, a dar os devidos apoios, bem como tem autorizado os pedidos para o desenvolvimento da indústria cultural, como, por exemplo, projetos de música, teatro, cinema, etc. Com a Fundação Macau já fizemos esta separação de atribuições e funções. Por outro lado, procedemos à fusão do Fundo de Cultura e o Fundo das Indústrias Culturais foram já então integrados, por forma a melhor definir os apoios. E o novo fundo vai, então, definir o seu regulamento para a concessão de apoios, inclusivamente os candidatos elegíveis e a forma de atribuição dos apoios. Vai ser também criado um mecanismo para apreciação e aprovação dos pedidos. E, em conjunto de todas as medidas, vai então elevar o grau de transparência na utilização das verbas do fundo. Vai ainda definir mais medidas de apoio para que as indústrias culturais e criativas possam perceber um melhor desenvolvimento e para a formação de artistas de Macau. Já desenvolvemos uma série de trabalhos, nomeadamente a integração do Fundo Cultural e o Fundo das Indústrias Culturais. Espero que a partir de 1 de janeiro do próximo ano possamos já implementar os trabalhos, porque o respectivo regulamento administrativo já está aprovado. E os operadores do setor possam, então, de acordo com o novo regulamento, em obter os necessários apoios, porque a divisão das funções e atribuições entre o fundo e a Fundação Macau já estão definidas e divididas. Da minha parte, eu espero que, depois da integração dos dois fundos e o rumo de desenvolvimento definido, possamos então ver um desenvolvimento sustentável e saudável das indústrias culturais e criativas. Muito obrigado. Deputado Kou Kam Fai. Obrigado, Sr. Presidente. Senhor Chefe Executivo, muito boa tarde.
Vou falar sobre como elevar o aumento da sensibilidade dos adolescentes sobre a cibersegurança. Com a generalização da tecnologia 5G e a construção da cidade inteligente, Macau está a encaminhar para uma cidade segura com condições adequadas à habitação. Contudo, o desenvolvimento da sociedade depende da formação das gerações jovens. Nos últimos meses, houve crimes praticados por adolescentes, tais como roubos, furtos, entre outros, o que demonstra a fraca consciência de alguns adolescentes sobre o cumprimento da lei. A internet já é um campus importante para a educação, diversão e rede social dos adolescentes. Segundo o relatório sobre as tendências de uso da internet entre os residentes de Macau, divulgado no ano passado, mais de 90% dos residentes entre os 6 e 17 anos usam a internet. A percentagem relativa à visualização de vídeos na internet chega quase aos 100%. Segundo as informações, alguns delinquentes recorrem aos jogos online para seduzir os adolescentes a partilharem fotos de nu em troca das moedas no jogo online. De facto, é inadiável o aumento da proteção dos adolescentes e, para concretizar isto com rigor, é necessário recorrer a vários meios, nomeadamente trabalhos de execução da lei, sensibilização e cibersegurança. As escolas, bairros comunitários e famílias devem também desempenhar bem o seu papel e fazer a sensibilização através das novas plataformas desta nova era. Sr. Chefe Executivo, de que planos e medidas dispõe para melhor promover a proteção dos adolescentes na internet e o reforço da qualidade das informações no seio da sociedade? Muito obrigado. Por favor, chefe do Executivo, obrigado, deputado Kokan Fai. O governo da Rayen tem dado sempre uma grande atenção para os nossos jovens e também tem desenvolvido trabalhos para a proteção dos adolescentes, sobretudo dos menores. E atendendo também com a evolução da tecnologia de comunicação, podem os jovens tornar-se alvos de prejudiciais dos atos praticados na internet. Assim sendo, nós temos que sensibilizar os jovens para que estes possam reforçar a sua sensibilização e na proteção, na sua autoproteção. Como os adolescentes não são assim tão maduros, a sua consciência, e é fácil de serem induzidos pelos delinquentes de praticar atos ilegais. E para este fim, nós tínhamos implementado uma série de trabalhos de sensibilização e também introduzir no Código Penal certos crimes e quem induz os jovens a praticar ou produzir vídeos pornográficos, tornando esse ato como um crime. E também e praticar outros crimes relacionados com pornografia, e isso tudo também foram criminalizados, ou seja, são crimes, porque antes não. E em relação a essa questão, em primeiro, nós é o governo que domina esse trabalho, e também o essencial é também depender das escolas para educar os jovens e também, ou seja, sobretudo das escolas primárias, secundárias, para ensinar e sensibilizar os jovens para evitar de serem vitimados. E também os pais, os encarregados de educação, também têm que envidar esforços, educar os seus filhos e encaminhar os seus filhos num rumo correto. E também ajudar os jovens a analisar as coisas e de analisar de que esses websites ou filmes, vídeos são ou não são, contém ou não contém elementos pornográficos, ajudar os jovens, porque também os professores, os docentes ensinam eles, mas também podem ajudar os jovens a analisar as coisas para reforçar a sensibilização dos mesmos.
Obrigado. Deputado Wong Hin-Fai. Obrigado, Sr. Presidente. Senhor Chefe Executivo, o ponto 12 do Projeto Geral da Construção da Zona de Cooperação Aprofundada refere o seguinte: a atração dos residentes de Macau para trabalhar e iniciar negócios próprios. Será permitida a prestação de serviços na zona de cooperação por parte dos profissionais em áreas como finanças, arquitetura e design que estejam habilitados para exercer atividades no exterior, incluindo em Macau, quando os mesmos cumpram os requisitos e as condições no âmbito da regulação dos respectivos setores e estejam devidamente registrados, podendo a sua experiência profissional no exterior ser considerada como experiência profissional nacional. Será dado apoio à adoção de medidas de facilitação na zona de cooperação, incentivando os profissionais de saúde com habilitação no exterior, incluindo de Macau, a obter habilitação nacional para o exercício de atividades. Nos termos das linhas gerais do planeamento para a Grande Bahia e o acordo CEPA, os profissionais e as empresas da área da construção civil e de obras podem exercer atividades mediante um registro. Segundo os dados, 258 profissionais e 53 da área de construção de Hong Kong e Macau exercem atividade em Hanqing através do registro. O governo RAM deve adotar medidas para uma articulação com o referido disposto no projeto geral, a fim de incentivar os jovens de Macau, sobretudo os profissionais, a trabalharem e a montarem negócio em Hanqing, depois de efetuar o respectivo registro, obter, de acordo com a lei respectiva, credencial na zona de cooperação. Isto vai ser feito? Senhor Chefe Executivo, muito obrigado, Senhor Presidente. Muito obrigado pela sua questão levantada. Em primeiro lugar, a postura do governo é clara. Apoia os profissionais entrarem no interior da China, nomeadamente na Hanqing ou na zona aprofundada, para exercer as suas funções, explorar negócios. Na Comissão Executiva e o Grupo de Liderança vão trabalhar neste sentido, mas conseguem ou não passar o teste de credenciação, isto depende da pessoa. Claro que no interior da China há o seu regime, isto tudo depende da pessoa. No CEPA já temos o regime de credenciação. Os profissionais podem ver a sua vida facilitada de acordo com esse regime, nomeadamente os profissionais das áreas de construção civil, assistentes sociais, através do processo de registro, também podem exercer funções na Grande Bahia. Por isso, podemos ver que o critério mínimo exigido já foi baixado. Tal como o deputado Wong Hin-Fai disse, que queremos também que muitos jovens passem a trabalhar na Grande Bahia. Em 2004, ano em que celebrou o CEPA, 380 pessoas já conseguiram qualidade profissional ou adquiriram a qualidade profissional através do reconhecimento mútuo, e com esses profissionais Macau vai conseguir ganhar espaço de desenvolvimento. Por isso, a atitude do governo é claro. Estamos receptivos à entrada de profissionais na ilha de Hanqing. Claro que todos os profissionais ou os talentos devem afiar a sua faca, entre aspas, para trabalhar no interior da China. Claro que os profissionais também têm de elevar a sua competitividade. Os que trabalham há muito tempo, se calhar, não conseguem adaptar a realidade do interior da China, mas os jovens conseguem. Por isso, o governo tem uma postura clara que apoia os jovens para entrarem no interior da China, submeter a exames ou fazer exames, obter uma qualidade profissional. Muito obrigado. O senhor chefe executivo já respondeu todas as perguntas colocadas por 31 deputados, mas aqui agradeço a presença do senhor secretário, os membros do Conselho Executivo e do Governo. A partir de 24 de novembro, começa o debate das diferentes áreas. E declaro encerrada a sessão de hoje. Obrigado a todos.